Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, tô na casa balaio. Yeah, Então, alguém quer começar? Alguém que tem essa porção de início? A gente escolhe, então. Então vamos lá. Você pega aqui dentro da cesta um tema, certo? Então vamos lá. É o nosso tema número 8, arte em contexto pandêmico. Logo em seguida, faz muito sentido começar assim, né? Algumas pessoas com máscaras, outras sem máscaras. E aí é o seguinte, nós temos 3 papeizinhos assim, né? Que você pode... Agora você escolhe coletividades que você vai dar esse papel para que tenha essa troca maior dentro desse tema. Não é que as outras coletividades não possam participar, mas aqui serão as protagonistas, digamos assim. Tá bom? Então eu respondo isso e escolho uma ou não? Já escolho a coletividade? Como é que faz? Você distribui essas perguntas, digamos assim, essas interações para as outras coletividades e aí começa a falar sobre esse contexto para vocês. Perfeito. É isso? Perfeito. Fazer? Entregar? É. Bom, arte em contexto pandêmico. É muito bom que veio essa pergunta sobre arte no contexto pandêmico. Essa companhia ela nasce dia 16 de março de 2020, assim que começa a pandemia. Eu já estava com vontade de escrever alguma coisa e eu falei para o meu irmão, estamos em casa, temos que fazer alguma coisa, né? E a minha ideia era fazer uma peça na qual eu pudesse estrear assim que a pandemia acabasse. Porque eu pensei assim, todo mundo vai querer ver teatro. As pessoas vão estar com sede de ver teatro. E eu comecei a escrever o texto Ensaio para Dois Perdidos, que é um texto baseado no Plínio Marcos, né, no Dois Perdidos, Uma Noite Suja. E comecei a convidar pessoas que eu achava que poderia acrescentar nessa minha loucura, né? Então, aí eu chamei o meu irmão para fazer. Era um texto que eu ia fazer sozinho. Aí eu chamei o meu irmão para fazer. Falei, nossa, a gente precisa encontrar pessoas que queiram entrar nesse embarque de se encontrar online, né? A gente estava vendo muita coisa online, muita peça online. E tinha coisas que a gente gostava, tinha coisas que a gente não gostava. A gente também estava nesse lugar de que estranho isso, porque não é teatro, mas é audiovisual, o audiovisual é cinema, o que é isso, né, que a gente está fazendo? E então a gente começou a se encontrar todas as quartas e quintas e sextas-feiras, cada um na sua casa, eu e meu irmão em casa, num celular, o Agorimaf, que é uma outra integrante da casa dela, e na época o Niel, que fazia da casa dele. Então a gente se encontrava quintas e sextas-feiras, cada um na sua casa, das 19 às 23 horas. Então a gente começou a produzir esse texto, essa dramaturgia. E nisso eu estava procurando alguém que pudesse dirigir isso, né? E aí sempre alguém falava, por que você não dirige? Por que você não dirige? Eu eu quero estar em cena, né? Tipo, sou ator, quero estar em cena, já estou aí escrevendo, né? Então, e aí eu convidei algumas pessoas. E a última pessoa que eu convidei foi a Aisha Nascimento, do coletivo Negro. E ela topou. Ela leu a primeira parte do texto, a gente fez uma leitura. A gente sempre fazia, eu sempre perguntava para os meninos assim, então, vamos fazer um ensaio aberto? Ah, não, a gente nem está preparado. Não, vamos fazer sim. Então a gente sempre convidava amigos, pessoas que estavam interessadas, e sempre nas nossas leituras, quando tinha 8, 10 pessoas assistindo a leitura. Online, né? E o mais legal que era que as pessoas falavam assim, gente, quando que a gente vai ver isso em cena? Porque o que vocês estão fazendo, a gente optou por um modo simples de fazer, de realmente ler aquilo que a gente estava escrevendo ali, né? Com algumas orientações. E começou a dar certo, assim. As pessoas queriam ver a peça
no palco, só que não dá, né? Estamos na pandemia. E aí eu convidei a Aisha para dirigir a peça, ela topou. E quando eu li a segunda parte da peça, ela olhou para mim e falou: Júlio, quem tem que dirigir isso é você. Você tem que dirigir isso. Quando você fala do texto, quando você diz do texto, quando você me apresenta, você já tem as ideias aí, você já tem o que você quer. E aí, nisso, nasce essa companhia com a minha direção e com as outras pessoas, né? Então, foi assim, essa companhia nasceu no momento pandêmico e depois de 4 meses que a gente fez essa questão de dramaturgia, a gente, por ser apartamento, a gente morava em apartamento, a gente teve uma advertência, a gente recebeu uma advertência dizendo que estava tendo gritos constantes, palavrões, discussões. E aí a gente teve que explicar que estávamos fazendo teatro, porque dentro de casa não tinha outro lugar para fazer. E aí a gente foi proibido de fazer esse ensaio na minha casa, né? E a gente falou: o que nós vamos fazer? No meu prédio havia uma quadra de futebol. E dentro dessa dramaturgia, quando eu estava construindo, eu quis fazer uma brincadeira com a linguagem do futebol. Então eu falei: o que o teatro e o futebol têm em comum, né? Eu comecei a provocar esses atores, essas atrizes com isso, e isso foi acabando virando linguagem e dramaturgia. Tinha essa quadra de futebol lá, que ninguém estava usando, as crianças não estavam usando. A gente pensou: putz, a gente podia fazer o teste, somos em 5, a gente faz o teste do Covid, a gente fica em casa uma semana, todo mundo junto, desce na quadra, que ninguém está usando, como está nós 5, fecha essa quadra, limpa essa quadra, higieniza todas as vezes que a gente for usar, faz um semanão e vamos levantar essa peça. Os doidos toparam, minha mãe também topou, então a gente começou também a criar uma educação nova de como nos cuidar, né? Então a gente usava álcool gel, a gente usava máscara. Nós 5, quando estávamos lá dentro, a gente não passou a usar máscara porque a gente não estava em contato com outras pessoas, né? E nisso foi formando público. As pessoas da janela do prédio começaram a aparecer, as crianças que estavam brincando ali começaram a ver o que está acontecendo. A gente está fazendo uma peça de teatro. E elas passaram a ficar ali todos os dias. A gente chegava na quadra às 10 da manhã e saía às 7h30 da noite. Elas estavam todos os dias ali. E aí, nesse semanão, desse aprofundamento da peça, nasceu o espetáculo já com o seu formato dentro das quadras da Coab 2. Então, arte em momentos pandêmicos para essa companhia foi muito importante. E eu acho que essa companhia só nasceu e só está aí por conta disso. Aí estamos 2 anos aí na caminhada. Obrigada. O que eu tenho que fazer? Pode falar mesmo sobre esse tema se apresentando também. Ah, tá bom. Ou fazer perguntas. Mas se você quiser se apresentar por esse tema. Tá bom. Meu nome é Lírio, eu tô aqui representando o Achados e Perdidos, que é um coletivo que começou na pandemia, então eu acho que essa pergunta tem toda a ver, assim, para introduzir. Eu sou uma artista paraense, estou morando aqui em São Paulo, eu cheguei aqui em 2018, e em 2019 eu montei o Achados e Perdidos com colegas e artistas que estavam comigo, assim, beirando os cursos de teatro, direção, tudo mais. Aí a gente oficialmente montou o primeiro espetáculo um pouquinho antes da pandemia, na verdade. Eu juntei vários artistas paraenses que estavam aqui em São Paulo, que eu já conhecia, que eu não conhecia. Impressionante. Cheguei aqui, tinha cheio de paraense. É impressionante. Enquanto parece em todo canto. Tem outro paraense aqui? Não. Sempre tem. E aí, comecinho em 2020, a gente começa a montar um espetáculo chamado O Lírio e o Andarilho, que eu escrevi e dirigi. Eu comecei a escrever lá em Belém e finalizei aqui em São Paulo.
A gente começou a montar presencial, ensaiar tudo mais, fazer toda a experimentação linda e tudo mais. Aí a pandemia veio. E aí a gente teve que fazer a escolha de continuamos, como continuamos. E aí a gente decidiu, pela vontade, pela energia, pelo amor, pelo trabalho, fazer o espetáculo online. E aí foi aquela correria, né? Aquela loucura que ninguém sabe colocar. A câmera cai, o sol não entra, as pessoas passam, a gente chorando, a gente gritando, é cachorro pra cima e pra baixo. Mas a gente levanta, né? Porque quando o teatro move, assim. A pandemia me mostrou isso, que existia muito mais teatro em mim do que eu imaginava. Isso foi um discurso recorrente, assim, nas artistas da coletiva. E a gente montou o espetáculo Lírio Andarilho. A gente fez uma apresentação no Instagram do Centro Cultural da Diversidade, porque o espetáculo ele fala sobre não binariedade, que é uma pesquisa que eu venho trazendo no teatro, né? A vivências não binárias juntados com a linguagem da arte, né? O que significa todo esse contexto de existência e de luta dentro do teatro e todas as ferramentas que o teatro pode trazer. E a gente estreou o espetáculo no Centro Cultural da Diversidade, online, e a gente está preparando o projeto para vir para o presencial. Mas a gente, enquanto coletivo, a gente tá dialogando muito quais são as urgências que cada um também está trazendo, assim. E aí a gente começou a sentir que cada um começou a escrever alguma coisa, a estar com outros interesses. E aí a gente está produzindo outros projetos antes de estrear o Lírio Andarilho, assim. E aí... E só uma observação que eu acho que faz muita diferença, assim, que eu escrevi Lírio Andarilho lá em Belém, comecei em 2018, e eu me entendia como uma pessoa cis, e tinha outro nome. E dei o nome para a personagem de Lírio. Mas a partir do momento, na pandemia, reclusa, com todo mundo, entendendo mais vivências não binárias, convivendo com mais, ouvindo mais, dialogando com mais, eu vi que o nome daquela personagem não era o nome da personagem, era o meu nome. E aí eu comecei a assumir o nome de Lírio e entender que essa é a minha representação, esse é o meu nome social e isso tudo veio dentro de um contexto de pandemia, assim. E aí, por mais que a gente se sentia num caos, às vezes, na pandemia, mas o teatro, a coletividade, a arte, sempre mostra caminhos, assim. E aí a gente está produzindo outros projetos, a gente está tentando dialogar mais com o espaço do Brás, né, que é basicamente onde a maioria mora. A maioria é paraense, mas a gente está também trazendo várias pessoas que estão querendo dialogar com as temáticas, com as linguagens que a gente trabalha e tudo mais. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E é isso. Qual que é a pergunta mesmo? Arte em contexto pandêmico. Na verdade, o Elos é um elo sanguíneo, além de todo outro elo que existe. Oi? Que existe aqui, né, nesse coletivo de 2. E na pandemia, assim, um pouco antes, em 2019, a gente teve uma atuação, um momento de atuação juntas, que foi muito interessante, porque a gente sempre conviveu e, enfim, tudo, mas não dentro desse cenário. E aí, em 2019, aconteceu isso e a gente... Nossa, foi uma explosão. A gente se entendeu que é isso. Foi uma explosão no Brasil. A gente entendeu, nossa, que delícia. E aí veio a pandemia e a gente ficou assim... A gente sempre estava se provocando. O que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, esse projeto, né, do Cenas empurrou a gente, tipo assim, se juntem, pelo amor de Deus. Vocês, uma com a outra. A gente se olhou e falou, a gente precisa fazer isso. A gente quer fazer isso há muito tempo. E, assim, tem
lá na casa da minha tia tem o Sarau Casa de Mãe, não sei, mas aí vocês podem dar um Google, que acontece na casa dela. Então, assim, durante a pandemia, existiu toda essa provocação de arte que, tipo, dentro do sarau, depois, em debates, nós duas a gente discutia alguns temas, algumas coisas, e a gente tinha muito interesse de levantar coisas a partir de coisas que surgiam do sarau, em conversas que a gente tinha. Então, assim, no período pandêmico, a gente conversou muito sobre estar juntas, sobre levantar coisas. Então, cresceu aqui, né? Ai, eu querendo falar, gente. Então, eu acho que o nosso coletivo de dois... eu acho que é muito antes e é muito de agora, né? Eu acho que assim, é um resultado dessa pandemia, né? Essa vontade de fazer alguma coisa, porque a gente tinha muita vontade, mas a gente meio que não fazia, entendeu? Então eu acho que hoje assim é uma coisa assim, a gente tem que fazer, né? Estamos vivos, então vamos fazer o que a gente tem vontade, né? Vamos arriscar, porque para a gente, eu agora, né? Falando por mim, para mim é arriscar, né? Eu não tenho experiência no teatro, não tenho experiência. Eu comecei agora, né? Estou começando agora aqui. Então, para mim, é arriscar, isso é arriscar. Mas eu acho que a gente está nessa mesmo, né? De botar a cara mesmo. Eu vou fazer o que eu tenho vontade. E até eu tinha essa dúvida, essa questão, esse medo até de eu não tenho experiência, né? A gente não tem, eu não tenho muita vivência. Mas se eu não for, eu nunca vou ter, entendeu? Então, mas esse coletivo, eu acho que ele nasce realmente desse projeto, dessa vivência que a gente teve em 2020, e estava muito legal, estava muito bom. Aí veio a pandemia, aí quebrou. A gente teve muita experiência no sarau, né? E o sarau trouxe uma coisa muito bacana, que o sarau era ao vivo, né? Era presencial. Aí, de repente, quando vem o sarau, a gente tem que fazer online, tem que lidar com câmera, microfone, apresentação, falar em público. Falar em público, não é que a gente já falava em público, mas era ali, na minha casa, tudo é mais confortável, né? Aí, quando vem câmera, tudo, é outra experiência. Não é a mesma coisa, né? Completamente. Falar no microfone parece que já dá uma coisa. Eu prefiro falar aqui, né? Sem nada na mão. Me deixa mais livre. Então, para mim, foi uma experiência muito grande. E vencemos, né? E porque se sentir vencedora mesmo, porque quando você conclui, fala, poxa, foi. Então agora tem outros projetos, né? Nós temos outros projetos, nós vamos em frente, nós vamos conseguir. E Dan, você não dá risada da minha cara, entendeu? Entendeu? Eu não vou fazer nenhuma referência a você. Eu quero ser independente, entendeu? Eu quero não, né? Eu sou. E é isso. Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer é que nós, esse ajuntamento é recente, né? Assim, de uma forma oficial. Apesar de uma vida inteira, de tudo. Mas, assim, é um ajuntamento, assim, de agora, mas já com muita vontade de fazer muita coisa legal juntos, e agora com todos vocês. Acho que vai ser muito bacana. Tá bom? É isso. Dá um nervoso, só de segurar o negócio. Bom, eu sou o Ive, né, do coletivo As Trapeiras. Nós somos um coletivo de 3. Hoje estamos aqui eu e a Verito. O coletivo, né, existe desde 2015 e trabalha com a prevenção e o combate à violência de gênero, né, mais especificamente a violência contra a mulher, e, né, utilizando a linguagem da arte, né, para isso. E desde então, assim, viemos caminhando, né, com trabalhos enfocados para as mulheres que frequentam centros de referência à mulher, né, espaços de convivência e defesa da mulher. E na pandemia, né, agravou demais, assim, toda essa pauta que a gente luta, né,
agravou assim muito. Nos primeiros meses tiveram aumentos assim de 50% de casos, né, de violência doméstica, porque, né, a pandemia provocou esse isolamento forçado, mas veja só, né, em lares não seguros, né, assim, a gente tendo que se enclausurar em locais não seguros. E então, na pandemia, acho que a gente se viu muito, né, nesse lugar de dialogar a nossa pauta, né, de início, e revendo e tentando ampliar esse olhar do que poderíamos fazer diante desse novo quadro da pandemia, né, que agravou. E aí tivemos uma felicidade de termos sido contempladas pelo VAI, né, de 2020, que aí rodamos em 2021, né? É isso. E aí, só que quando a gente inscreveu, a gente não sabia, né, de nada. Não sabia, né? No momento da inscrição, a gente não sabia de nada disso. Era para ser um trabalho presencial e tudo. Com a pandemia, a gente migrou, né, conseguiu migrar tudo para o virtual e foi uma experiência muito interessante, né? Nosso projeto, né, ele se chama Fortalecendo Mulheres. Então, encontramos, acho que, uma possibilidade ali no virtual, né, de também trazer o teatro, né, essa vivência teatral que é tão libertária, que é tão, né, geradora de reflexões e possibilidades, estratégias de luta e libertação, né? A gente encontrou um lugar muito lindo, assim, que é de fazermos então oficinas online para as mulheres, né? E aí, nossa, mó rolê para remanejar todo o orçamento, porque entendíamos também que as mulheres que queríamos atender são mulheres de locais periféricos que muitas vezes não têm internet, mal têm o celular. E então, minimamente, né, acho que um caminho que a gente encontrou que foi possível foi de fazer, né, remanejamento e destinar chips de internet, né, para elas inserirem no aparelho delas, assim. Então foi bacana, né, para a gente tentar garantir, né, a presença delas também. E o espetáculo, né, que foi, acho que, uma descoberta, assim. A gente já tinha um espetáculo presencial que chamava Tramarias, Libertando-se das Tramas. E aí a gente conseguiu migrar, né, para o ambiente virtual, que foi uma experiência, né, enquanto artistas, né? É muito louco o que a gente consegue realmente, né, encontrar de criatividade, de se reinventar, né? É triste que seja nesse contexto de cada vez mais precarização, assim, né? Mas a arte, puxa, eu acredito muito nela justamente para ter essa potência mesmo de a gente ver a merda e conseguir transcender de alguma forma, né? Conseguir sair disso de alguma forma, né? Acho que também daí na pandemia a gente começou a gerar uns grupos assim de WhatsApp. Temos 1000 grupos de WhatsApp agora. Mas que foi um caminho, assim, né? Porque muitas mulheres, assim, começaram, né? Muitas vezes para entrar no Zoom, fazer uma oficina, era complexo, né? Às vezes nem conseguiam, mas pelo menos no grupo de WhatsApp a gente conseguia fazer as nossas rodas de conversa, né? Elas iam trazendo demandas também, né? De trocando ideia, assim. E aí, alguém já recebeu auxílio, né? Como é que faz, né? E a gente conseguir encontrar uma rede de fortalecimento também, sabe? Nesse contexto todo e pelo virtual, né? Acabou sendo uma... Nossa. Mas eu tô louca para voltar presencial, assim. Nossa Senhora. Quando pergunta assim, pode ser online? A gente já fala... Pode! Assim, né? Mas... né, acho que... Mas é isso, né? Acho que é importante a gente... esse quadro, né? Que a pandemia agravou mais ainda e a gente precisa continuar pensando, né? Também. E acho que Tem manchete na net, pega o trem de viagem e vem pro Jardim Romano. Procura a Casa Balaio, eu tô lá, de lá eu não saio. Vai ter ensaio mais tarde e eu já tô me atrasando. Tem um cine varal, tem também o sarau, documentário, revista, camisa que a gente veste. Que eu já falei pra você, se tu quiser conhecer, vai mergulhar e beber das águas desses nordestes. É tudo nosso. Eu tô aonde? Ah, mulher,
perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, vou pra casa balaio, tô na casa balaio. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Pode perguntar, pode falar, vou pra casa balaio, meu endereço é lá. Satisfação total.